começar comemorando, porque esse é um dia muito especial para mim. Um sonho de infância. Hoje, aos 44 anos, eu estou realizando um sonho que eu tinha desde criança. Eu pegava a escova, a garrafinha, entrevistava as bonecas, entrevistava minhas amigas. E hoje estou tendo a oportunidade de fazer aqui uma entrevista ao vivo no podcast com a minha amiga e mentora Paula Sena. Que prazer! Vou fazer igual ela! Uhul! Essa é a vibe de quem faz parte dessa mentoria. Eu vou rebolar o quadril para relaxar. Isso, Fernanda! A gente aqui rebola o quadril para relaxar, gente. Gente, estou muito feliz, um momento muito especial aqui. E o desafio de hoje foi trazer perguntas verdadeiras das seguidoras, das mulheres que preenchem sempre um formulário e são dúvidas muito incríveis. E hoje a Paula vai responder ao vivo e a cores pra gente. A única coisa que eu tô sabendo é que eu fui assim, Paula, tô te dando um desafio. Na verdade, eu te dei o desafio, né? Falei, você tem um sonho de infância, vem pra mesa, vamos realizar esse sonho. Agora você vai definir o que você quer. E ela me desafiou a ser entrevistada. E eu tô sabendo agora sobre essas perguntas que as mulheres acabam fazendo na rede, porque a Fê também trabalha como a minha abordagem de relacionamento. Você faz o relacionamento ali também, né, na minha rede social. Então, esse acesso é muito legal. E assim, gente, tá sendo tudo ao vivo. A gente tá aqui no desafio real, porque a Paula Sena gosta de coisas reais. E eu já tô adorando, amiga. É só mandar. Só mandar. Nasci pronta. Gente, ó, aí aqui tem uma pergunta muito interessante que uma das seguidoras da Paula colocou assim: Paula, a vida de tanta luta vale a pena? É muito interessante, porque isso já mostra de que lugar dessa guerra você está se posicionando. Toda vez que uma mulher ela chega com essa visão de luta, batalha, guerra, eu sou guerreira, sou batalhadora, sou lutadora, né? Tô matando um leão por dia. Então, você já está se posicionando de um lado dessa guerra. Porque, gente, a guerra tem só dois lados. Ou você vence, ou você morre. Ou você enfrenta o seu oponente, ou você vai recuar e fugir porque você não está dando conta. Então, qual é o lugar que eu quero estar na guerra? Essa é a pergunta que eu faria para essa mulher. Qual é o lugar que você está nessa guerra? Então, Paula, pela pergunta, a gente já sente que ela não está muito num lugar assim de grandes vitórias e conquista. Como que a gente faz para resgatar essa mulher que está lutando e não está conseguindo encontrar essa vitória? Porque essa perspectiva, Fê, ela já é uma virada de chave. Só de você tomar a consciência de que você não é mais uma guerreira, uma lutadora, que você não está, que o preço já foi pago, porque sua mãe pagou um preço, sua tia, as mulheres, as pessoas que vieram antes de você já pagaram esses preços sem consciência. Lutaram, foi pesado, foi cansativo. E quando a gente tá na morte, na pulsão de morte, é muito pesado. Quando você tá lutando e matando um leão por dia, é muito pesado. Então, só de você tomar consciência de que você tem um lugar, você já escolhe o teu lugar. Então, é a escolha. Primeiro de tudo, escolhe que lugar que você quer estar. É a mentalidade de vencedora ou é a mentalidade de morte? É a mentalidade do enfrentamento e ganhar informações para saber o que realizar? Ou é a mentalidade da fuga? Que é o que pode estar acontecendo agora com algumas mulheres. Algumas estão falando assim, é isso que eu quero pra minha vida. Vou chamar essa mentora agora pra gente saber como. Mais detalhes, mais profundidade. E tem outras pessoas agora que estão falando assim, como eu queria ser assim. Como eu gostaria de ter essa força. Como... E tá no lúdico, tá? Na verdade, tá ali e daqui a pouco a flecha vem e pum, mata você. Você tá paralisado. E tá aí se dando desculpa como uma coitadinha. Então, é duro a gente olhar a realidade e se posicionar. Mas isso é uma comunicação. Então, eu não sei se você tá aí assistindo agora e você se identificou com o lado da morte, eu te convido a vir pra vida.
Eu te convido a sentar nessa mesa. E talvez isso já pode acontecer com uma manifestação. Só uma atitude. Escrever aqui nos comentários, vida ou luta. O que a gente escolhe, Fê? Vida ou luta? Vida, né? Então escreve aqui, vida. Eu quero vida. E a gente já vai saber que você está se posicionando, que você quer uma conversa, que você já quer tomar uma atitude, e a gente vai te chamar. Perfeito. Fez sentido, Fê? Um todo. Fica até sem palavras, né, lá? Eu fico doida com vocês. Porque ali... Não, porque você vê, ela tá tendo ali a oportunidade já, né, de se manifestar. E quem se manifesta já vai mudar um ambiente ali. É uma decisão isso, né? Sim, e Fernanda, às vezes a gente tem essa imagem de que é muito complicado. Nossa, é muito complicado, então, ir para a mentalidade de vencedora. É muito complicado. Não. Ó, essa semana... Essa mulher que fez essa pergunta, ela já pode tomar algumas ações. Quando alguém chegar e falar assim, nossa, você é tão guerreira, ela já pode falar assim, não, eu já saí da guerra. Essa semana eu decidi sair da guerra, agora eu só ando na vitória. Você pode, quando chegar no seu trabalho, na sua família, alguém olhar e falar, e aí, como você tá? Em vez de você olhar e falar assim, eu tô lutando, né, filha? Batalhando todo dia. Você vai chegar e vai falar com uma mentalidade vencedora. Você pode chegar para sua familiar ou para a pessoa do seu trabalho e falar assim, eu vou muito bem, vencendo um dia de cada vez. Eu estou buscando os meus sonhos, eu estou enfrentando os meus desafios. É diferente, pô, do que você falar, tô matando um leão por dia. Como a vida é dura. Você está se colocando nesse lugar. Então, se coloque no lugar de vencedor, porque o desafio vai acontecer. Como você vai se posicionar? Então, é isso. Eu estou vencendo um dia de cada vez. Estou buscando ações para minha vitória. Eu sou uma vitoriosa. Como é você manifestar isso todos os dias para você? E quando essa voz, ela sai mais forte do que as historinhas que a nossa mente fica contando, né? Não, mas é difícil demais. Eu não vou conseguir. Se você se posicionar, o primeiro passo, então, já é você acreditar em si mesma, né? Sim. Exatamente. Vamos para a segunda pergunta? Você que sabe, a entrevistadora aqui não sou eu hoje. Paula, o que você falaria para sua criança se ela tivesse com medo de brilhar? Que louco, né? Minha criança com medo de brilhar. Hoje, eu olharia para Paulinha, que era assim que eu era chamada, ainda sou de vez em quando, que ela não morreu, né? Ela tá dentro de mim. Eu olharia para ela e falava assim, você sempre brilhou. Qual é o seu medo? Eu faria uma pergunta. Por que você está com medo? Vamos focar no que deu certo? O que já deu certo? Que prova para você que você sempre brilhou. Eu faria essa criança lembrar das vitórias que ela teve, de tudo que ela enfrentou, de tudo que ela sobreviveu, sabe? De todos os trabalhos da escola que ela se destacou. E eu traria ela para o outro... Mesma coisa, né? Que a gente acabou de falar. Eu traria ela para a lembrança de tudo que deu certo. Porque, às vezes, a gente foca no que não deu certo. Aí você fica lá, mas eu não tirei B, eu tirei C. Mas eu fui humilhada na escola, eu sofri bullying. Mas eu sofri abuso. Mas eu sei o quê, meu pai, minha mãe. E eu posso olhar por essa perspectiva, mas eu posso olhar assim, cara, mas você deu conta, hein? Adolescente deu conta, e agora, adulta, você vai dar conta? Então, assim, criança, gratidão, você deu conta. Você conseguiu, porque eu só tô aqui porque você conseguiu. Você brilhou o tempo inteiro. Você se posicionou de alguma forma e a gente chegou até aqui. A gente já chegou. Então, eu traria o foco para essa criança do que deu certo. Porque eu só tô aqui porque deu certo. Porque ela deu certo. Ela pagou o preço. Que maravilhoso. E uma pessoa que está vivendo esse momento e ela está com vontade de brilhar, ela quer saber mais como que ela faz para ela poder ter essa comunicação, porque para quem já tem uma evolução mais sistêmica, né? Hoje é tão natural ver você falando assim, e para mim que nem hoje, né? Hoje eu falei com a minha criança que é a do sonho, né? De estar aqui. Mas
é como se fosse uma outra de mim. Como que essa pessoa que quer se reconectar com ela mesma, para ela poder levantar a mão e falar, Paula, tô aqui. O que ela poderia escrever O aqui? exercício é simples, faz uma lista. Porque até hoje, talvez, você só pensou no que não deu certo. Começa a trabalhar o que deu certo. O que você superou, o que deu certo, que aprendizados. Se você só conseguir pensar no ruim, tá, tudo isso de ruim que aconteceu, quais são os aprendizados que eu tirei disso? O que eu aprendi com tudo isso? Porque se a gente não aprende, a gente não transforma. A vida vai fazer você repetir o ciclo até você aprender. Então, tem muita gente que está repetindo o ciclo infantil, o ciclo da adolescência, porque não aprendeu. A hora que você virar a chave e aprender, o ciclo vira. Fernanda, às vezes a gente... É muito legal você que está assistindo pegar isso que está acontecendo aqui ao vivo. Porque às vezes a gente fica assim, mas eu não entendo nada disso. Você não entende porque você não está na mesa. Você nem sabia que não sabia disso. Agora você sabe. Uma vez visto, não tem como desver. Então, se essa mulher que está assistindo a gente e agora pegou essa conversa, ela de alguma forma pensou como você, nossa, eu não faço ideia do que é sistêmico, do que é transformação integral, não faço ideia do que é isso. Vem descobrir. Porque se isso mexeu com você, a transformação já começou. Então, vai ter que explicar pra gente o que é essa transformação integral, o porquê de tantas luzes vindo aqui. Porque a gente não é um lugar só. Quando eu penso em fazer a transformação integral, e ela passou por muitas fases, essa mentoria, falo nominal mesmo, até entender o que eu entregava era a integração. Porque a gente não é só corpo, a gente não é só mente, a gente não é só comunicação, a gente não é só poder, a gente não é só espírito. E às vezes a gente fica colocando tudo num balaio de gato só. Eu quero curar dores do espírito na mentalidade. Quero curar dores da mente no corpo. E quero curar o corpo, entendeu? Na comunicação. E não. Às vezes é a gente... Às vezes não. É a gente entender como tudo isso se integra. Eu sou uma roda de vida. Você tá na mentoria, você sabe. Qual é o primeiro exercício que eu passo para vocês? Roda da vida. A roda da vida. Entender que lugar que você tá em todas as áreas da sua vida. Então, você tem a área da saúde, você tem a área do relacionamento amoroso, tem os relacionamentos interpessoais, que não tem nada a ver com o amoroso. Aí tem a área do dinheiro, a área do profissional, que é diferente do dinheiro. E se a gente não entende que tudo isso se integra para eu ser o humano que eu sou, como é que faz? Então, quando eu falo da mentoria Transformação Integral, você fica comigo todas essas semanas, né, que são meses que a gente fica junto, para entender de comunicação, para entender do poder integral e da mentalidade integral. Então, é comunicação de dentro para fora, é poder de dentro para fora, é mentalidade de dentro para fora, que vai externalizar para onde? Para o corpo. Então, é espírito, mente e corpo. É comunicação, poder e mentalidade. É unir feminino e masculino, que habita em nós. É entender os altos e baixos, tá entendendo? Então, a gente tem várias dualidades, tríades. E é importante entender as tríades, as dualidades. A gente não faz ideia, cara, do que é coisa do espírito, o que é coisa da mente, o que é coisa do corpo, o que é comunicação, o que é poder de verdade. E aí? Aí fica essa sociedade bagunçada, né? Então, quando a pessoa decide se integrar, é tomar posse de tudo que é seu. E você não é uma coisa só. Essa parte que geralmente a gente acaba não tendo muita clareza, né? Que nem, por exemplo, quando eu te vi, o meu objetivo era refinar a comunicação. Sim, era profissional. Mal imaginava que a dificuldade da comunicação estava relacionada com todas essas outras áreas. E a maior área de todas que é a mente, né? Que a mente mente o tempo todo. E aí a gente quer resolver coisas do externo e, na verdade... E tanto é que esse brilho que sai aqui de dentro... Eu gosto muito de colocar esses brilhos, né? Por quê? Porque o brilho vem de dentro para fora. A gente brilha de dentro para fora. É de dentro que vem a solução. E a gente não tem, muitas vezes, paciência para olhar para isso de dentro. Que vai transformar tudo que está ao meu redor. É integrada que eu ando. Sabe? O futuro é integrado. Uau!
Aí tem uma pergunta aqui, né? Praticamente eu já entendi isso como uma resposta, mas tem uma seguidora que ela perguntou assim, Paula, como que eu faço para ser forte? Meu Deus. Seja vulnerável. Acredito que esse é o meu grande segredo. Eu me tornei forte quando eu aprendi a ser vulnerável. E a gente, às vezes, encara a vulnerabilidade como fraqueza. O contrário de ser forte é eu mostrar minhas emoções, é eu falar das minhas dores. As pessoas vão me julgar, vão me criticar. É que, às vezes, a gente está com um problema elétrico e está chamando o dentista. Aí não vai dar. Eu quero chorar minhas dores com a pessoa que não vai resolver. Tá entendendo? Então, é eu levar as minhas vulnerabilidades para quem pode me acolher nas minhas vulnerabilidades. As pessoas imaginam a Paula Sena nesse lugar, Fê, e você tá na mentoria, você sabe que eu gosto de trazer muitas partes minhas que as pessoas nunca enxergam na rede social. Até falei com o rapaz que está gravando aqui, né? Rede social é uma ilusão. Porque as pessoas veem coisas, às vezes, programadas. E isso que a gente está fazendo é muito legal, porque é papum, né? É o que é. E teve um dia, em um tempo, que o dia foi incrível para mim. Tava tudo maravilhoso. Deu mais ou menos 7 horas da noite, 19 horas, e eu me vi com vontade de chorar. E eu comecei a chorar, eu desabei na minha casa, sozinha. E eu falei, meu Deus, por que eu sou assim? E eu senti que eu queria uma presença. Aí eu fui me questionar, porque eu tenho a integração. Eu falei, o que tá me fazendo ficar com esse sentimento do choro, essa falta? E aí eu vi que eu estava carente de uma presença. E aí eu fui me entender, que presença é essa que eu quero? É meu pai? É minha mãe? É um amigo? É uma amiga? O que eu quero? Olha como muda a nossa dinâmica. Isso é ser forte. É eu conseguir olhar para a minha vulnerabilidade, identificar o que eu quero e buscar a resposta. Não ficar como uma criancinha e choramingando com pessoas que não vão me ajudar. E sabe o que eu descobri? Eu queria uma presença de um amigo, homem. Não interessasse que amigo que era. Só que eu falei, não é qualquer pessoa. Não vou pegar na rede social uma pessoa desconhecida e falar, ei, me atende. Eu tenho amigos. Mas essa era uma dor. Eu falo até que minha psicóloga ficou orgulhosa de mim. Porque a minha primeira reação foi ligar para minha psicóloga. Falei, eu vou ligar para minha psicóloga. Mas aí eu lembrei que eu tive que desmistificar essa ideia de que eu só consigo ser ouvida pagando alguém. Que louco, né? Eu tive essa vulnerabilidade, gente. Teve um dia que eu achei que eu só conseguiria ser vista ou ser ouvida em quem eu era de verdade pagando pessoas. E hoje você já me ouviu falar das minhas... Hoje eu chorei com você. A gente chorou tomando um café na mesa hoje já. E a gente vai chorar agora já. De emoção. E aí eu liguei pro meu amigo... E a gente chorou, e ele tava mais forte, ele conseguiu me ouvir. Eu pude dizer assim, Rafa, eu não quero que você resolva, eu só quero uma presença. Eu sei pedir o que eu quero, eu só quero a sua presença. Eu só queria uma presença masculina, você não é namorado, você não é nada, você é um amigo. E eu só quero um amigo agora, porque eu tô me sentindo meio só. Ele falou, tô aqui. E eu falei. Ele falou assim, Paula, eu só vou te dizer uma coisa. Eu só saio daqui quando eu ver o teu sorriso de volta. Foram mais de 4 horas de conversa. E ele me fez sorrir e eu dormi. Com a cara inchadona. Acordei com a cara inchada. E é normal. Isso é ser forte. É compreender as nossas vulnerabilidades e saber a quem recorrer. Seja um psicólogo, um psiquiatra. Seja um mentor. Seja um coaching. Seja um amigo. Né? Uma pessoa que vai atender você. Agora, se você não entende por que você está vulnerável, ferra. Roda em círculos. Fica birrento, igual criança. Coitadinha, vitimista, e é isso. E homens também passam por isso, né? E pior, porque eles não falam das suas dores de jeito nenhum. Tem que ser o fortão. Não pode chorar, não pode se ver. Então, isso é para homens e mulheres. Se você não entende sua vulnerabilidade, você não é forte.
Ser forte é ser vulnerável, na minha visão e na estrutura de conhecimento que eu venho estudando há muitos anos. Da mentalidade. Essa resposta foi na contramão do mundo. Amém, porque Deus me livre de ser normal. Eu sabia que uma vez uma pessoa falou olha a fofoca, atualizações de informações. Uma vez chegou no meu ouvido assim, Paula, fulana disse que você não é normal, que você é muito louca. Como que eu paguei a mentoria num valor tão considerável para ter uma mentora doida? Aí eu olhei para essa pessoa que me fez assim, eu falei, o que a minha mentora falaria para uma pessoa dessa? Eu me incorporei Paula Sena, falei, ai, amei isso, me incorporei Paula Sena. E aí essa aluna chegou para a pessoa e falou assim, mas o que é ser louca? Quando você diz que ela é louca, o que é ser louca? Ah, ela dança em qualquer lugar, ela vai nos lugares que ela quer, ela fala gesticulando, mexendo no cabelo, e ela cresce o cabelo, e ela sorri toda hora, ela fala com uma voz muito forte, ela chega e dá aquelas gargalhadas, parece aquelas putas. Por que será que elas eram taxadas de putas, né? Por que será que elas eram taxadas de loucas? Porque silenciar é mais fácil do que se expressar. E as mulheres estão muito silenciadas. Ah, fecha a perninha. Veste a calcinha. Shhh. Você não sabe o que você está falando. Fala baixo, isso não é coisa de menina. E a gente está replicando muitas vezes isso. E aí ela olhou e falou assim, então você está me dizendo que ela é louca porque ela é feliz? Eu falei, você não falou isso. Falei, eu incorporei você. Ele falei, você está dizendo que a felicidade, a identidade, a transparência, ser quem ela quer ser é um problema? Não é isso. Aí a pessoa se corrige, mas já lascou. Já mostrou o que crê, a crença que tem, a mentalidade que traz do julgamento. Gente, fica esse código aqui, muito importante. Exerça o seu olhar sem julgamentos para a vida. A Fernanda trabalhou muito isso, né, Fê? Mas aprende a exercer o seu olhar sem julgamento. E às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa de um mentor. E a gente fez. A Fernanda um dia entrou na mentoria, a gente falou assim, Paula, eu tô só entrando aqui para dizer que eu desisto. Eu não quero mais. Porque não faz sentido, você faz isso, ou eu vejo aquela pessoa fazendo aquilo, meus princípios, não sei o quê. E aí eu comecei, o que fere isso? O que fere aquilo? O que isso muda na sua vida? Ela, ai meu Deus. E ela tava incomodadíssima, chorou, criança, veio, não sei o quê. E não é sobre desistência, é porque torceu o nariz, pegou na ferida do julgamento. E aí eu expliquei que o julgamento existe, mas o que você faz a partir do julgamento que você faz? Né? Então é isso, Fê. É muito louco essa questão de o que é louca, né? O que é. E é por isso que eu falo, Deus me livre de ser normal. Eu não quero ser. Eu já fui normal. 30 anos da minha vida eu fui normal. E há 12 anos eu deixei de andar como você falou, isso é contramão do mundo. Amém. Eu não sou desse mundo mesmo. Deus me livre de estar nessa bolha de novo. Eu quero estar quem? Falem bem, falem mal, falem de mim. Então, aí, uma que complementa, né, o que você estava falando. Como que eu faço para quebrar as minhas crenças no dia a dia? Identificação. E isso também não faz sozinho. Vocês vão ouvir muito isso aqui, gente. É muita coisa. A gente acredita que faz assistindo vídeo gratuito na internet, porque tem muita informação no Google, porque a IA... Gente, essa semana uma pessoa veio falar pra mim assim, eu converso... Eu falei assim, quem que te atende nos seus processos? A IA. Meu amor, a IA vai falar o que você quer ouvir. Ela não vai te confrontar. IA é zona de conforto, ela lê você, ela é um robô, cara, ela não tem humanidade. Ela vai te entregar exatamente o que você quer ouvir, pra te confortar. E zona de conforto é uma merda. Tem gente fazendo terapia com IA, gente. Acorda, Brasil e mundo. Então, crença limitante, Fê,
tem muita gente aí pregando. Ah, vença as suas crenças, vença as suas limitações. O que ninguém fala para as pessoas é como esse como que você está perguntando e que as mulheres têm a dúvida. Por isso que essa moça fez uma reunião comigo. Porque todo mundo que fez essa pergunta, de alguma forma, já preencheu o formulário e já teve a oportunidade de conversar comigo, traçando um plano de ação. Porque tem um plano, tem uma metodologia para você estar lá no seu trabalho e identificar uma crença. Falar, puxa, isso é uma crença que está me impedindo de fazer acontecer. Você disse que quando hoje acordou para vir fazer entrevista, a primeira coisa que deu errado dentro da sua casa, a primeiro pensamento que veio vou ligar para Paula e vou desistir. E você conseguiu identificar que aquilo era um bloqueio e falou, eu decido persistir, eu vou fazer, eu vou realizar o meu sonho, eu vou enfrentar, eu vou dar um jeito. E você foi pensando, na hora que você identificou, você conseguiu ver todas as possibilidades que você tinha para contornar aquele desafio. Então, é nesse momento que a gente, às vezes, trava e bloqueia e perde oportunidades, Exato, né? porque se você não identifica, você já para e já vai pro outro lado da história, da morte, que é o que eu falei. Então, se você identifica, inconscientemente, às vezes, você não mais inconscientemente, porque você tá trabalhando isso, mas você, às vezes, não identifica e você só vai repetir o ciclo que você tá acostumado, porque é confortável. É mais fácil dizer não, é mais fácil dizer que não consegue, é mais fácil ficar ali rodando em círculos, é mais fácil ceder, é mais fácil abaixar a cabeça, é mais fácil ser passivo, é mais fácil não se posicionar, é mais fácil fugir do que enfrentar. É mais fácil, é mais confortável. Você acostumou a isso o resto da vida, você viu isso desde a infância. Agora, é mais desafiador se posicionar, encontrar as possibilidades, fazer acontecer, tomar as ações, sair da coitadinha e bater no peito e falar, eu sou responsável por essa decisão. Se olhar no espelho e assumir responsabilidade. Isso é mais desafiador. E quem quer pagar esse preço? Geralmente as pessoas que querem sair desse lugar, ela tá disposta a pagar esse preço. Só que quando você passa do lugar confortável para esse lugar aparentemente desconfortável e se permite romper, amiga, romper não é fácil. Rompe o ligamento do seu corpo. Vai doer pra caramba. Rompe uma relação. Rompe a pele. Faz ferida. Mas cicatriza. Romper não é fácil, cara. Então, não é romântico esse processo, mas cicatriza. Aí tem um dia que você aperta aquela cicatriz, você vai lembrar como foi, mas não dói mais. E você tá em outro estágio, outro patamar, outro nível. Vai te levar para... Porque isso tá te levando para outro nível. A sua decisão de hoje de manhã tá te levando para outro nível. Ou não? Sim, claro. E para essas mulheres que ela deseja romper e ela tá tentando sozinha, eu queria que você falasse sobre como que é você ter fazer esses rompimentos, mas acompanhada, tendo direção. É decisão. E decisão não é sentimento. Decisão é atitude. Então, a atitude é... Manda um direct agora. Paula, assisti lá o seu vídeo. Tô nesse momento. É assumir pra você que você tá nesse momento. Identificação. Pega esse código. Gente, quem não identifica, não transforma. Não é o que eu falo? A primeira coisa que eu falo na mentoria, que se você não identificar os seus processos, você não vai transformar. Quem não visualiza, não realiza. Se você não se vê... Eu vou contar mais uma vulnerabilidade pessoal, que nem é uma vulnerabilidade, é um sonho. Estou me preparando para um casamento. Estou me preparando para o meu primeiro relacionamento de alto valor na vida. Ontem eu vi a lua cheia, maravilhosa, linda. Ai, que lua! E aí eu peguei, fiz uma foto, coloquei um pensamento e um coração e disse, já é real. Eu creio. Porque eu já me vi com o meu amor, com o meu homem lindo, poderoso. Ó, me arrepio, ele existe. Ele já é real. Porque se eu não consigo visualizar e me emocionar de ter os braços desse homem ao meu redor, olhando a lua numa lua cheia e me dando força, apoio e torcendo um pelo outro, eu não vou realizar, cara. Eu tenho que
viver a emoção desse momento. E eu vivi. Tava com outras pessoas, comendo pizza, mas eu vi meu marido, meu homem, do meu lado, rindo das minhas piadas, rindo com a gente na mesa. Sabe? Eu servindo o prato. Teve pratos que eu servi que eu fechei o olho assim e falei, esse prato não é essa, é o meu marido que eu tô servindo. Com muito gosto, com muita felicidade. Porque eu sou poderosa e posso escolher servir, ele também pode me servir, tá tudo certo. Uau! Ah, não posso... É importante terminar essa resposta assim. Não conseguimos vencer crenças limitantes sozinhos. O processo de identificação se faz com quem já viveu o processo. Só quem venceu pode te ajudar a vencer. Quem não traçou a jornada, como que ela vai te explicar como fazer? Teorias. Se você for... Ah, Paula, mas o professor de história, ele não estava lá em 1930 na Revolução. E ele consegue explicar a Revolução. Mas você concorda que se vem um professor que foi lá no lugar onde a Revolução aconteceu, e ele foi lá no museu, ele foi lá naquele país, ele foi lá ver as obras, as ruínas, ele volta com uma experiência diferente? O professor que só está na teoria do livro é um professor. O professor que vivenciou o lugar onde a Revolução aconteceu, onde foi feitos os tratados, é diferente. O cristão que vive a Bíblia, né, no relacionamento com Deus é uma coisa. Agora, o cristão que tem a oportunidade, porque a gente sabe que é um privilégio, de pegar, ler a Bíblia, estudar e vivenciar aquele relacionamento com Deus e ainda ir para Jerusalém, para Líbia, para Irã, para os negócios, viver na prática os lugares, o monte. Olha, foi aqui o Monte das Oliveiras. Meu, é outro negócio. É outro negócio. Então, um mentor que consegue falar para você, um psicólogo que consegue falar para você a partir das teorias da escola, da faculdade, da onde ele está, é uma coisa. Agora, quem consegue unir aquela teoria com a experiência de vida e os tapas que levou e as coisas que aconteceu, ele chega diferente para te ensinar. Por isso que não se faz sozinho. E outra, quem vê de fora vê melhor. Você que está, às vezes, no protagonismo da situação, você não consegue ver saída. E, às vezes, quando você dá a oportunidade para quem está de fora, a pessoa certa, né? Você está com problema de luz, você chamou o eletricista, ele vai ver melhor. Ele está de fora. Então, o fechamento dessa informação é de você sempre procurar a pessoa que vai poder, senão vai ser um cego guiando o outro, né? Exatamente. E você já passou por isso, inclusive. Não só você. Fernanda, eu às vezes dá um medo de falar assim, então... Ai, meu Deus. Mas, olha, eu pago o preço. Eu falo que eu pago o preço. Porque, assim, eu recebo muito, gente. Muita gente. Paula, eu investi 40 mil, 30 mil, sei quantos mil já em mentoria, em não sei o quê. E tudo é assim, vai me ensinar a marca digital para eu vender mais, vai ensinar não sei o quê para eu vender mais, vai fazer não sei o quê para eu crescer na minha carreira. Sempre é uma promessa para fora. E tem muita gente também que vem e fala, nossa, ela tinha autoconhecimento, tinha isso, tinha aquilo, mas quando eu cheguei... Eu vou contar uma coisa aqui. Eu sempre tenho uma história para contar. Tive uma pessoa, uma mentorada, que ela começou a seguir um mentor que prometia... Ele falava diretamente com os homens, era o público mais, né? E ela, como mulher, começou a seguir justamente por causa desse negócio. Aquela coisa, você é um homem de princípios. Aí, o homem de princípios. E ele falava do lugar que ele venceu da pornografia. Eu já fui um homem limitado na pornografia, assim, assado, nananana. Ela falou, nossa, que interessante, né? Ele tira os homens dessa sexualidade tóxica, prejudicial e tal. E aí, ele fez um projeto para entrar num grupo de WhatsApp e todo mundo lá falar de espiritualidade. Ela falou, é geral, eu vou lá. Aí, quando viu ela, entraram numa conversa no particular. E o cara veio com conversinha. Aí ela falou, que estranho, né? Ele tá namorando. Beleza. Ela não deu muito assunto, se posicionou. O cara terminou o namoro depois de, não sei, um tempo lá. E a primeira pessoa que ele procurou foi ela de novo.
E ela, Paula, por que eu tô atraindo essa coisa? Eu falei, observa. Vamos ver qual é o aprendizado que tem nisso. O cara retorna e na primeira oportunidade, solteiro que ele tem, ele manda um nudes. Então não venceu, né? Ele não venceu, cara! Me desculpa, você tá aí pregando uma coisa que você não tá vendo. Mas isso é um bastidor que quantas vezes... E o cara, amiga, não tem 4.000 seguidores como eu. Ele tem mais de 100.000, 200.000 pessoas seguindo ele. Que eu fui olhar esse perfil. Eu sinto muito. Mas é por falta de direcionamento, muitas vezes, que as pessoas... Assim, até isso é desafiador na nossa realidade. Porque o que é certo? Então, uma coisa que eu... E até fica como uma pergunta. Teste seus mentores. Converse com outras pessoas que fizeram mentoria com essa pessoa. Você me testou muito. Não foi assim. A Fernanda entrou na mentoria... E como é o processo? Toda vez que eu vou fazer um processo de vendas, eu falo, gente, não é aqui que vocês vão tomar decisão. Não é na correria. Tem gente que toma. Não, independente se você falou, eu quero tomar minha decisão agora. Mas o processo não é sobre dinheiro, é sobre resultado. Já devolvi dinheiro, já demiti pessoas. Você não está pronto para esse processo. Se prepara primeiro. Ouve de novo. Volta para essa mesa depois. Vai lá fazer aquilo ali que eu falei primeiro. Depois que você conseguir fazer, você volta. Porque é responsabilidade com o dinheiro das pessoas, com as decisões das pessoas. Porque eu me respeito. E se eu me respeito, eu consigo respeitar o outro. Agora, se eu não tenho respeito por mim, eu só estou interessada em coisas. É fazer para ter. É louco, né? Fazer para ter. É louco. Não se empolga. Eu falo que vocês ficam magnetizados comigo e depois fica até... gente, ela se magnetiza, fica assim, ó. Aquelas carinhas assim. E pensando também fica nessa refletindo resposta. E fica tudo magnetizado. Aí tem uma pergunta aqui também. Como que eu faço para desbloquear os meus medos? Medo. Todo mundo fala pra você assim, enfrenta. Talvez qualquer outro mentor e outra pessoa ia chegar aqui e falar assim, medo se enfrenta. Já ouviu isso também, com certeza. Mas eu digo o seguinte, se eu tenho... Vamos imaginar que a Paula Sena tem medo de andar de moto. Aí eu pego uma moto e enfrento. O que vai acontecer? Eu não sei dirigir. Vai cair. Eu vou cair. Vamos imaginar que eu tenho... Vou repetir. A Paula Sena tem medo de andar de moto e não sabe dirigir. Aí ela pega a moto e vai. Só vai. O que vai acontecer? Cair. Vai se estatelar e vai ficar com mais medo. Mais medo ainda. Então, medo não se enfrenta. A gente necessita ganhar informações. Ó que interessante. Eu vou para a autoescola, eu vou receber informações, eu vou treinar sobre aquilo com um mentor de moto que já passou pelo processo. E aí depois eu vou assumir o lugar e fazer sozinho. Aí quando eu fizer uma vez visto, não tem como desver. Uma vez que eu fizer sozinho, não tem como eu desver que não deu certo. Então, se você tem a informação, sabe... Vou dar um outro exemplo. Ai, que medo de fazer amor com o meu... Pela primeira vez. Casei, vou fazer amor... Vamos imaginar um caso assim, né? A pessoa casou, nunca teve um relacionamento sexual. E agora... quais são as informações? Você foi no ginecologista, ou você foi numa sexóloga, você recebeu informações, estudou mais ou menos como é, se tocou, sentiu o seu cheiro, sabe ali os seus gostos, mais ou menos, pra você sozinho. Porque se você não sabe nem pra você, como que você vai pedir pro outro? É uma coisa aí que rompe muita barreira aí, né? Aí você vai pedir pro outro uma coisa que você nem sabe pra você. Não sei nem o que eu gosto. Sei nem o que eu gosto. Sei se gosta de pegar no peito. Aí você recebeu a informação, se tocou. Você já vem nesse processo. Aí quando você casou, chegou, né? Vai ali naquele momento. Você sabe, por exemplo, que se você fizer sem camisinha, pode ter um filho muito rápido. Se você não tiver 1 metro... Entendeu? Você tá ganhando informações. Agora, por que a galera fica nessa loucura de filhos antes da hora, de doenças e ISTs? Porque não tem informação.
Aí pega trauma, aí pega os negócios, aí fica... aí vai aquele sexo que o outro também não sabe, aí vira um trauma no negócio. E aí outro fica ouvindo o que falaram, que sexo é sujo, que sexo é isso. Aí você fica ouvindo coisa em vez de buscar informação real. Aí o medo vai só aumentando, as coisas vão você vai ficando bloqueada no medo. Então, para essa moça, a minha resposta é: busque as informações. Independente do medo. Independente do medo que for, busque as informações. Se eu não sei onde estão as informações, busque o mentor que vai te apoiar nesse processo e vai te treinar, como eu disse da moto. O mentor treina você para vencer o seu medo. E aí você enfrenta. E aí tem uma outra pergunta que fala sobre o medo das vendas, né? Tá. Se é o mesmo medo que a pessoa tem aí nas outras áreas, seja na sexual e tudo mais, essa mesma resposta já responde essa também, né? Sim, é a lógica. Então, isso serve para o profissional, para a família, para tudo. Vai entender quais são as informações que você necessita para você colocar o pé e ver acontecer. Porque aí depois vem essa questão. Depois que você tem a informação, põe o pé, aí é o ato de fé. Põe o pé e o chão abre. Porque você tem a informação, você sabe onde você está pisando. E às vezes até o risco, né? A vida ela não é estática, ela é variável. Esse teto que está aqui pode cair. Você não sabe. A televisão pode apagar a qualquer momento. Entendeu? Então a gente está girando no mundo agora. Então é uma loucura a gente achar que é só enfrentar. Vou lá e me jogo de paraquedas. E aí eu venci o meu. Você pode traumatizar mais. Então recebe as informações. Conversa com quem já passou pelo processo. Busca um mentor. E aí você vai vencer. Vai vencer. E aí tem uma pergunta, Paula, que fala assim, ó... Na verdade... Calma aí. Não é sobre vencer o medo. Eu gosto quando eu mesma me corrijo. Não é sobre vencer o medo. É sobre pegar esse medo e falar assim: vem aqui ser meu amigo. Agora você é meu aliado. Porque senão tem muita gente que fica nesse lugar também limitado, achando que é uma cura. Que você nunca mais vai ter um medo. A Paula Sena não tem medo de nada. Tem. Muitos medos. E o medo eu vou ter para sempre, porque o medo também me protege. Eu não vou entrar numa rua... meia-noite, escura, sozinha. Eu não vou. Ali eu tenho medo. Ali pode acontecer. Então, o medo me protege e faz eu buscar alguém, ir para uma rua mais clara, mudar os meus caminhos. Eu não vou colocar a mão no forno quente. Que medo, vou queimar. Tá vendo? Então, não é sobre venci, nunca mais vou ter, uhul. Não, gente. Vamos chamar o medo, a insegurança, a procrastinação. Vamos chamar todos esses parceiros e falar assim: venham aqui, vamos sentar lá, vamos conversar. Vamos ser amigos, vamos ser aliados, vamos negociar. Já foi uma outra ótica, né? Porque já tá falando do medo que protege. Exato. E aqui é para essa mentora aqui, para essa aluna seguidora. Seguidora, né? Ela que tem o medo de vender. Ela precisa chamar essa galera toda para a mesa também, para ela conseguir identificar onde que é que tá travando, né? Faz sozinha? Não faz. Não faz. Nem vai caiar. chamar a Fernanda, nem caiar. Vai chamar a Fernanda, especialista de vendas, que já teve esses medos, que venceu. E aí, a Fernanda, quais são as estratégias para eu não entrar nessa rua escura? E é exatamente esse lugar que você falou, né? Não significa que você plena, nunca mais vou sentir. Ainda mais porque, assim, a pessoa que está crescendo, avançando, evoluindo, cada degrau que ela sobe, novos desafios, novos medos, né? Sabe quando alguém chega para mim do nada, assim... Uma pessoa que não participa do meu processo, tá? Seguidor novo, seguidora nova, seguidor novo. Chega e fala assim: Paula, meu problema é o medo. Eu vou gravar uns stories, eu fico insegura, com medo. Aí eu falo: que bom, cara, bate aqui. A pessoa fala: coi? Cara, porque se você não sentir isso, você não é humano. Eu tô viva! Você seria um miau, você tá viva. Agora a gente pode começar o processo. Você identificou o porquê que você não tá fazendo. Arrasou! Bora! É só a gente traçar o plano de ação agora.
Agora, quem chega, que tem gente que chega assim, ó. Eu mando sempre o recadinho lá, né? Oi, bem-vindo no Instagram. Aqui é um lugar de acolhimento, né? Tal, adoro mulheres, homens que estão buscando transformação. A pessoa recebe, aí a pessoa chega e fala assim: amei seu perfil e tenho uma autoestima maravilhosa. Eu já venci os meus processos. Eu sou incrível. Tem gente, viu? Vocês acham que não? Mas tem gente que chega assim: cara, eu amei seu perfil, mas nossa, é tão bom saber que eu tô no lugar da comunicação. Stories, eu já faço isso, eu já faço aquilo. Muito legal. Mas aí eu sempre... Se ela pudesse perceber que isso também pode ser uma limitação. Eu já fui limitada na alegria. Divertidamente, o filminho mostra muito isso, né? A menina limitada em querer ficar bem o tempo todo, em querer mostrar que era boa. E não tô querendo dizer que a gente não chega nesse patamar. A gente chega. Mas quem acha que sabe tudo, não entendeu nada. Aí já tá mostrando as limitações também. Qual é o contraponto, Paula? Contraponto. Até eu tô pensando. Por quê, amiga? Porque as pessoas... por exemplo, se alguém chegar pra Paula e falar: Paula, você tem autoestima? Eu falo: tenho. Qual é o contraponto? Porque então a pessoa não pode assumir que ela tá nesse lugar? Isso é uma análise bacana. Aí eu vou te responder. Se você me pergunta se eu tenho autoestima, é você que está me pedindo uma informação. Eu não preciso chegar num lugar que não houve a solicitação de uma ideia e me colocar para me provar. Margaret Thatcher, ministra da Inglaterra, ela dizia assim: se você precisa mostrar para as pessoas que é uma dama, você não é. Quando alguém te solicita algo, você dá. Agora, eu não preciso chegar em um lugar e falar assim: uhul, gente, chegou a rainha da autoestima. Eu já fiz isso, muitas vezes. Eu só chego. E as pessoas dizem: nossa, você tem luz. Nossa, como você é feliz. Nossa, você é muito alegre. Nossa, isso, aquilo. Você tem isso? Tenho. Você tem... Aí eu posso. Mas, muitas vezes, a gente quer se provar. Então, quando alguém me fala assim: oi, Fernanda, bem-vinda aqui. Ai, mulher, eu sei que eu sou muito bem-vinda aqui mesmo. E eu, nossa, tô muito segura. Eu faço as coisas, umas entrevistas mais incríveis do mundo. Pra quê? Eu não te perguntei. Cala a boca. Tá querendo provar, Tá né? querendo provar o quê pra quem? Aí, quando você faz essa pergunta, né? Você já faz essa pergunta, já vem lá, né? Mamãe, papai, titios, titias, vovós. Tá querendo provar o quê pra quem? E quantas vezes eu quis provar pro meu pai tanta coisa, amiga? Pra minha mãe tanta coisa. Olha, ainda tem bastante perguntas. Eu vou selecionar por exemplo, tem gente Fica tranquila que a gente perguntando. tem mais datas de podcast, tá? Tá, perfeito. A gente fez até onde deu. Olha, e também a sua resposta me atravessa a alma. E assim, Eu sei. Tá difícil até me soltar na cadeira. Não porque eu tô nervosa de estar entrevistando. É porque você é uma mentorada, amiga. Você tá aprendendo também. Você tá em aprender. Mas, Você assim, veio aqui vencer a criança e é na prática que você tá fazendo olha, isso. Vou te falar, amiga, assim, tô feliz porque eu tô viva, mas sabe quando vai te atravessando assim por dentro as respostas? Sim. É porque nessa mesa é muita novidade pra mim. Muita coisa que você fala é novo e muita coisa me impacta. É como você falou no carro, a sensação de que algo, assim, que uma nova, que eu não aprendi, assim, parece que eu vivi uma vida que eu não aprendi. Eu vivi uma vida e agora eu tô aprendendo a viver outra vida, outro lugar. E eu entendo esse lugar de perto. É muito louco. A gente fala assim: cara, parece que eu sou agora um alien. É uma outra ótica, uma outra perspectiva. Parece que eu tava usando uma visão e agora sabe quando tá se adaptando com óculos novo, que você fica até tropeçando nas coisas? Sei. Coloca aquele óculos do Meta. A gente que é da geração passada, você fica assim: parece que eu vou flutuar aqui. Metaverso. Metaverso, né? Então, aqui tem uma pergunta que fala assim, ó.
quais as partes da minha história que eu devo repetir para ter um posicionamento desejado? As fortalecedoras. Todos nós não somos só traumas. Nós não somos só traumas. Nós não somos só bloqueios. Nós não somos só limitações. Isso nos impacta mais no processo de ser humano. As coisas positivas, elas são excelentes, mas elas ficam meio anuladas porque o negativo, muitas vezes, ele chega destruindo mesmo. Nos enfraquece pra caramba e nos faz ficar confortáveis. É o lugar da mentira da mente. Então, olhar para a tua história e perceber tudo aquilo que te tirou de espaços. Porque, como eu disse em outro momento aqui, a criança venceu, deu certo, a adolescente deu certo e a adulta vai passar de fase para a melhor fase? Ou vai ficar paralisada? E vai chegar na melhor fase de que jeito? Ou não vai chegar? Vai morrer na praia. É louco, né? Então, é essa reflexão, essa é a análise. Quais são os pontos da minha história na infância, na adolescência, que me fortaleceram, o que eu usei de ferramenta inconsciente lá, que agora eu posso pensar nisso? Cara, eu usei isso, que vai me trazer essa solução hoje. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quando eu vivia o relacionamento abusivo e tóxico, de violências, e às vezes era bem forte, tinham coisas assim: comprei esse vestido pra você, porque a gente vai num casamento. Eu me vestia, uau, eu tô incrível, amei, amor. Ai, amor, baixa a bola, não tem como você ser incrível. Ai, você não é nem bonita, né? Existem categorias de mulheres bonitas, feias e horrorosas. Você, né, tá no meio ali, você é feia. Bonita é a Carolina Ferraz, bonita é fulana de tal, bonita é essa minha amiga que vai casar. As comparações. Ok? E aí, onde eu ficava? Ah, você tá certo, porque eram tantos anos ouvindo coisas assim. Tá, você tá certo. Eu lembro que, quando eu fui me arrumar para esse casamento, a minha irmã, mais nova, porém já rompendo muitas coisas por oportunidades que ela pôde viver, que foram recusadas na minha vida. Então, é normal, quem vem depois... Quem vem antes paga um preço para o que vem depois romper outras barreiras, né? Vai. Por isso que não dá olhando para trás. É olhar para frente, para romper aquilo que aconteceu. E aí, a minha irmã, eu lembro na época, ela tinha uma sandália ela comprou na época, gente, uma sandália de R$400. Ia ser uma coisa assim de 10 mil hoje, eu acredito. Trabalhando. E o meu dinheiro ia todo na mão do meu marido. Eu trabalhava em 2 empregos e ia pra mão do marido. Porque era a limitação, né? De ele que manda, ele é o sacerdote do lar, tudo no bloqueio de algumas coisas. E aí, a minha irmã falou: você vai com a minha sandália, que você tá maravilhosa. Você tá incrível, irmã. Eu vou fazer uma maquiagem em você. Porque eu não sabia me maquiar. Eu falei: você tem que fazer uma maquiagem. Vem, eu vou sentar. E ela fez uma maquiagem, ela me colocou aquela sandália. Eu falei: mas é a melhor sandália que você tem, não importa, é pra você. Você merece, você tá maravilhosa. E aí, depois ela foi, vem pro espelho, arrumou meu cabelo. Aí eu fui pro espelho. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Quando eu olhei no espelho, sabe quando você vê algo além do que você vê? Eu falei: cara, existe algo além do que eu tô vendo. E a partir desse dia eu comecei a me olhar diferente. Não era sobre a maquiagem, não era sobre a sandália. Mas era sobre, tipo, o erguer do meu ombro naquele momento, diante de um espelho, vendo algo que eu não estava vendo. Eu nem sabia o que era. Mas algo falou assim: tem algum brilho aí, alguma coisa aí, que você é inteligente, cara. Reflete. E ela: você tá incrível, você tá incrível. E aí eu fui pro casamento. Gente, eu lembro que meu esposo ia ser madrinho, ele ia ser padrinho,
E a moça me convidou, né? A sua esposa pode ser madrinha. Aí ele falou, não, ela nem é sua amiga. Convida a fulana. É mais compatível. Ele fez a noiva não me permitir ser madrinha com ele, porque eu não era compatível. E pra mim, é verdade, ela é muito mais bonita, muito mais elegante. Ela tem mais amizade de mais anos. Aí ele me convenceu. E aí, quando eu cheguei lá, no casamento, uau! Que mulher linda que você tem! Você nunca apresentou ela pra gente! Mulher, você é muito linda! E toda hora eu ouvia que eu era linda. E toda hora eu ouvia que eu era incrível. E toda hora eu tava ouvindo coisas que eu não estava ouvindo naquele ambiente que eu tava fechada. E aí só reforçou o quê? O que eu tinha visto no espelho. Tem alguma coisa que eu não tô vendo, que eu tô deixando morrer e que não é a realidade. Eu não tinha um mentor, eu não tinha nada, eu só tinha Deus ali na minha vida. E era o suficiente, né? Quem tem Deus tem tudo, né? Mas ali, se eu pudesse dizer assim, um lugar da minha história que me despertou. Foi esse casamento, foi esse olhar no espelho, foi esse momento que fez assim, eu não sabia. Se viu. Eu não sabia como eu ia fazer, onde eu ia buscar isso. Tanto é que dali pra chegar onde eu tô, demorou muitos anos. Muitos anos. Eu tinha uns... Gente, eu tinha o quê? Uns 19 anos. E eu comecei a buscar o autoconhecimento, eu já tinha 29, 30 anos. Quase 10 anos depois, né? Olha só. Mas você se viu aí. Mas ali foi um start. E é isso. Qual é o lugar da sua história que você está conseguindo ver que te rompeu em algo? Olha para a tua história e vê os pontos fortalecedores, que fez você romper alguma coisa que naquele momento não foi possível você ver. Mas que agora, em outra fase, você fala, cara, aquilo foi algo que eu nem tinha percebido, mas estava ali. É isso. E fica ligadinho pro próximo episódio, que vem muito mais por aí.